São 10h08. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza em território nacional o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês, inclusive, é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Autoextermínio, mas a iniciativa e as discussões relacionadas ao tema acontecem ao longo de todo este mês, e a gente sempre amplia a discussão pensando também nessa questão, nesses temas ligados a nossa saúde mental, um tema que é sempre importante de a gente discutir. Ganhou muita força durante o contexto lá da pandemia, mas agora a gente segue numa pandemia, né? Mas agora em um outro tipo de contexto também. É importante a gente continuar levantando essa pauta. E ao longo de toda essa semana nós vamos trazer entrevistas sobre diferentes aspectos ligados aí a essas questões do Setembro Amarelo. A gente conversa agora ao vivo por imagens, para quem está lá na nossa live no YouTube da Band Minas, com a Luciana Rocha. A Luciana, ela é psicóloga clínica com especialização aí em suicídio, luto e cuidados paliativos. E a Luciana é autora do livro Nem Covarde Nem Herói, Amor e Recomeço Diante de uma Morte por Suicídio. Luciana, bom dia para você. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Luciana, eu queria começar essa discussão, esse nosso debate, ouvindo você sobre a importância de a gente debater esse tema, que sempre, durante muito tempo, a imprensa teve ainda tem, né, um tabu muito grande em toda essa questão ligada ao autoextermínio e até à própria saúde mental. Então, primeiro eu queria ouvi-la sobre o quão importante tem sido essa desmistificação, talvez, da discussão mesmo do tema na grande imprensa, e que você falasse um pouco sobre o seu livro também, que tem uma história pessoal envolvida nele. Sim. Bom, com relação, né, à questão da mídia, ela falar ou não sobre suicídio, isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar também e esclarecer. Porque, na verdade, não tem nada, né, que impeda, né, que possa impedir e que também né, tem alguma lei que proíba que a mídia fale sobre suicídio. Muito pelo contrário. O que acontece é que, como tem um tabu muito grande, as pessoas muitas vezes elas não falam a respeito por não saberem como falar. Eu sempre digo que a mídia, ela poderia exercer e pode exercer um papel maravilhoso diante da prevenção por suicídio e também com relação à saúde mental. Né? Se a gente utilizasse de recursos corretos para quando houvesse alguma morte por suicídio, fosse colocado, né, nos jornais de forma responsável, aonde a gente utilizasse esse acontecimento para falar sobre adoecimento mental, para falar sobre fatores, né, que são diversos fatores que podem levar ao suicídio, e a gente fale de cuidado, né, de coisas que deveriam ser feitas para que não chegasse a esse nível, com certeza, né, a mídia estaria ajudando a reduzir aí o número de suicídios. Então, o primeiro ponto é esse. Né, a gente deve falar, mas de preferência está buscando um profissional que o treine, né, as pessoas, né, que vão estar fazendo a matéria ou que dê ali uma assessoria. Porque se a gente fala sobre isso com mais naturalidade, as pessoas também que estão precisando buscar ajuda, elas vão buscar também, né, com mais naturalidade, o que infelizmente não acontece, porque as pessoas têm vergonha de buscar ajuda quando a gente fala sobre adoecimento mental. E a gente precisa lembrar que a gente fala de adoecimento mental, mas o adoecimento mental, ele é um adoecimento físico também, né? Porque o cérebro, ele é um órgão como outro qualquer. Ele adoece assim como um pulmão, um coração, e que não é uma questão de escolha, né? Fatores externos influenciam, genética, fatores culturais, como qualquer outra doença, né? Uma pessoa infarta por decorrência de fatores internos e externos. Uma pessoa também, ela adoece mentalmente também em função de fatores externos e internos, né? Então, assim, né, com relação à sua primeira pergunta, eu acho que é mais ou menos isso.
Sim. Você me pediu para falar com relação ao meu livro? Eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, até para a gente abrir a nossa mesa aqui para as perguntas do Murilo, da Luciana. A Luciana é autora do livro Nem Covarde Nem Herói, Amor e Recomeço Diante de uma Morte por Suicídio. E até quem me falou sobre sua obra, Luciana, foi a nossa querida Cris Paz, nossa colunista aqui também. Eu queria que você falasse rapidamente sobre a obra para a gente continuar aqui essa discussão. Ah, tá. Bom, eu escrevi um livro, né? Eu me especializei em suicídio depois que eu perdi o meu marido por suicídio. Vai fazer 7 anos agora em novembro. E depois, de ter que deparar com essa morte, que é uma morte repentina e que, no geral, as pessoas nunca esperam, que isso possa acontecer com elas, eu fui surpreendida, porque o meu marido ele não tinha o perfil daquela pessoa que, no senso comum, seria considerada alguém que poderia estar tirando a própria vida. E aí eu resolvi estudar, porque eu já era psicóloga há 16 anos quando ele morreu, eu não sabia absolutamente nada sobre o tema. E aí eu entendi, que uma forma que eu teria de me ajudar, no meu próprio luto e também de poder contribuir para a sociedade seria me especializando para que eu pudesse entender melhor. E assim eu fiz, hoje eu atendo no meu consultório, a grande maioria são pessoas enlutadas, por suicídio ou não, mas a grande maioria são pessoas enlutadas por suicídio, ou pessoas que já tentaram ou têm ideação suicida. E aí eu resolvi escrever esse livro porque eu entendi que eu precisava falar para o mundo, que isso acontece muito mais do que a gente gostaria, e que eu precisava colocar de forma clara, porque o meu livro ele não é um livro para, vamos dizer assim, para os acadêmicos, para especificamente para psicólogos ou pessoas da área de saúde. Ele é para todo mundo e principalmente para pessoa leiga. Então eu coloco a minha experiência, o meu livro fala desde quando eu conheci o meu marido, nosso namoro, casamento, eu falo do nascimento dos nossos filhos. Eu fiquei viúva, meus filhos tinham 5 e 10 anos e ele era uma pessoa absolutamente carinhosa, prestativo, um ótimo marido, um ótimo pai, e infelizmente ele adoeceu e a gente não percebeu isso. E aí, através do livro, eu vou linkando, a minha experiência de vida com tudo que eu aprendi no decorrer, não só da minha experiência no consultório, como tudo aquilo que eu aprendi, estudando. E aí ele é um livro que ajuda as pessoas que perderam alguém por suicídio, tem o intuito de quebrar o tabu acerca do suicídio e também do adoecimento mental. É um livro para quem possa estar tendo que lidar com uma pessoa com ideação suicida, e é um livro para você que está escutando. Mesmo que você pense que possa não te interessar, o suicídio, ele não tem uma cara, ele não tem um rosto específico. Então, a gente precisa entender, a gente precisa se informar para poder se ajudar, porque pode acontecer com a gente também, e também para poder ajudar alguém que possa estar próximo. Tanto se estiver pensando a respeito e se por um acaso já for um enlutado. Então, seria mais ou menos isso o que eu tento abordar no livro. Sim. E a primeira edição já esgotou, a gente está na segunda, isso assim, eu lancei o livro tem 2 semanas. Estou tendo busca, para você ter uma ideia, até de brasileiro que mora na China, na França, Estados Unidos, Portugal. Quer dizer, tem espaço, tem uma necessidade e a gente não pode ficar fingindo que suicídio não existe, porque acontece e... a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. E esse número é muito maior, porque é super subnotificado. Luciana, quem fala é Murilo. Eu queria falar sobre a outra ponta, a ponta de quem fica, das pessoas que perdem alguém por suicídio. E geralmente há um sentimento, como você até descreve, parece no título do seu livro, de ou ficar com raiva da pessoa que suicidou, porque acha que ela foi covarde.
geralmente, ou então que deixou ali, às vezes um esposo, né, uma esposa acha que deixou na mão ali no tratamento dos filhos, os filhos ficam com raiva porque acha que, né, o pai acabou abandonando, não dando conta, ou a mãe, enfim, há sempre esse sentimento, ou então também que foi às vezes um ato de heroísmo, de rebeldia, né? Como que trabalha a cabeça de quem fica para ela também conseguir aceitar sem condenar ou sem também romantizar esse ato de suicídio? Certo, muito boa sua pergunta. A questão é a seguinte: o suicídio ele é multifatorial, né? Então, assim, a gente não tem uma causa, uma única causa para o suicídio. As pessoas, né, muito erroneamente, elas têm a tendência, quando alguém morre por suicídio, as pessoas querem logo encontrar a causa. Ah, foi por causa disso, por causa daquilo outro. E as pessoas precisam entender que o suicídio, ele é a consequência de um processo que já está acontecendo, né, no mínimo a médio prazo, muitas vezes a longo prazo, que não é percebido. Então, o primeiro ponto é esse, é entender que ele é multifatorial. Outra coisa, o sentimento de raiva e de culpa, ele é muito comum no luto por suicídio, embora eu até diga que no meu caso, por exemplo, eu não passei por nenhum desses sentimentos, mas na grande maioria existe esse sentimento. Como que a gente trabalha isso? Primeiro, como que, né, uma pessoa pode se responsabilizar pela morte de alguém? Como que ela pode ajudar se não se fala sobre o assunto? Como que você vai perceber que aquilo ali poderiam ser possíveis sinais, por exemplo, se a sociedade ela insiste em fingir que suicídio, né, não acontece, ou que se acontece a gente não deve falar? Então não tem como. A única forma que a gente tem de poder realmente ajudar as pessoas que possam estar pensando em suicídio, né, é a gente saber a respeito. E para saber a respeito, a gente precisa abrir, né, eu falo que assim, é tirar do armário esse assunto, né, porque para cada suicídio, a gente tem em média aí, né, pelo menos umas 70 pessoas que são impactadas, né? Diretamente, indiretamente, os estudos falam que são 140, 150 pessoas. Então, essa seria a questão da culpa. A questão da raiva, muitas pessoas pensam nisso, né? Nossa, mas, né, me abandonou, como é que foi fazer isso? E aí eu digo o seguinte: primeiro, não foi um abandono, né, do outro. Na verdade, essa pessoa, ela já tinha se perdido há muito tempo, né? Ela já estava abandonada de si própria. E essa pessoa, quando ela chega a esse nível, ela está tão adoecida, o cérebro dela está tão comprometido que ela não tem mais uma clareza da realidade. Ela não enxerga a vida como de fato ela se apresenta. E, além disso, a pessoa acha que ela está atrapalhando a vida de quem ela ama. Ela acha que ela é um peso na vida do outro. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa, ela morre, né, ela tira a própria vida, entendendo que as pessoas que ela ama vão ficar melhor sem ela. Então, assim, eu sempre falo, suicídio não tem nada a ver com falta de amor, por exemplo, né? Não que seja também um ato de amor, é óbvio que não, né? Porque a pessoa está adoecida, mas a gente não pode ver essa situação de forma tão simplista. Suicídio é um fenômeno complexo. Sim. E aí, assim, a gente não pode levar, né, que não é nada que é feito para, por exemplo, escandalizar ou machucar alguém específico, não. A gente precisa entender que essa pessoa está num sofrimento extremo, aonde ela tentou sair disso, né? Ela buscou a ajuda dentro daquilo que ela acreditava que deveria buscar e não conseguiu se sentir melhor, ou conseguiu se curar ou melhorar, e acabou entendendo que a única forma que ela teria de acabar com essa dor, com esse sofrimento, era tirando a própria vida. Agora, como que uma pessoa que está num nível desse de sofrimento vai buscar ajuda, inclusive antes de chegar nesse ponto, se a gente não dá abertura para essas pessoas falarem? Porque chega mês de setembro,
todo mundo quer falar sobre isso. Eu mesma declinei mais de 20 convites, por exemplo, que apareceram para esse mês. Agora, chega depois dos outros meses, ninguém mais quer falar, né? Como se fosse assim, em setembro a gente acolhe as pessoas e entende. E os outros meses? Suicídio acontece o ano todo. Exatamente. Luciana, é sua xará falando com você. Bom, quem está disposto ou disposta, né, a tirar a própria vida, buscou ajuda, tentou ou pensou em buscar, às vezes não conseguiu, mas quem não enxergou essa necessidade no outro, né? Quais são, eu sei, assim, não dá pra gente dar aqui o passo a passo, né? A receitinha, porque não existe, são vários fatores que levam as pessoas a desejarem isso, né? Tirarem a própria vida, mas quais são os sinais de alerta, né? Para que um amigo, amiga, o pessoal ali da família fique atento, né? De que forma eu posso ajudar alguém em risco? Você que nos ouve pode ajudar alguém em risco? Bom, primeiro eu queria só esclarecer o seguinte: ninguém deseja tirar a própria vida, né? Na verdade, até o último minuto, a pessoa, ela está naquela ambiguidade, porque ela não quer morrer. A pessoa, ela está doente, ela não está sabendo, né, mais... quer dizer, não é que ela não está sabendo. Você imagina uma dor física, porque dor física, né, entre aspas, bonito, porque a gente pode medir, né? De 0 a 10, qual é a sua dor? Está insuportável, né? Então, a gente tem remédios fortes aí, as pessoas tomam, tentam cuidar da dor física. Agora, quando né, a dor que vem ali daquele, vamos dizer, né, um adoecimento mental que causa um sofrimento emocional muito grande, as pessoas têm preconceito em buscar ajuda e em tomar um remédio. Então, a primeira questão é essa, né? Então, ninguém está disposto também a tirar a vida, não é isso, né? A questão é que as pessoas não estão vendo uma outra saída diante daquilo que se apresenta. Então, se uma pessoa tem um adoecimento, sei lá, está com falta de ar, é a mesma coisa de eu falar, tem muito ar no mundo, respira. Não precisa fazer bombinha, ou uma pessoa que precisa usar oxigênio, não use oxigênio porque o ar está aí. Então, assim, adoecimento mental, a gente precisa entender que ele também é físico, que o cérebro, ele adoece, ele para de funcionar adequadamente e precisa de remédio para isso, e de psicoterapia. Então, ponto. Agora, os sinais, né? Primeiro, a gente precisa entender também que não são todas as pessoas que dão sinais, tá? Porque no Setembro Amarelo muita coisa errada é dita e diz que a maioria que todo mundo dá sinais, que podia ser evitado. Quer dizer, muitos suicídios podem ser evitados sim, mas o primeiro passo é isso que a gente está fazendo aqui, é falando sobre ele. Se a gente não falar, não tem como evitar. Outra coisa, sinais. Primeiro deles é o adoecimento mental, né? Então, a gente tem aí o transtorno de personalidade, quer dizer, o transtorno bipolar, né? Ele é o adoecimento mental que mais mata por suicídio. E, infelizmente, na nossa cultura, né, muitas pessoas que têm o transtorno bipolar são tidos como pessoas super, produz muito, é uma pessoa muito alegre, faz e acontece, porque muitas vezes essa pessoa, ela está presente na hora que ela está na mania. Então, assim, as pessoas nem sabem que essa pessoa está adoecida. O segundo transtorno, né, mental é a depressão, que também mata muito por suicídio, né? E não é frescura, não é escolha. Então, assim, primeiro sinal seria mudança de comportamento, a pessoa que tinha costume, por exemplo, de fazer alguma coisa que ela gostava muito, ela para de fazer, né? Então, a gente precisa observar isso. Uma mudança também no sono, geralmente a pessoa passa a ter muita dificuldade para dormir, então, não dormir pode ser realmente uma bomba relógio, a gente precisa ficar de olho. Mudança na alimentação, aumento também no uso de substâncias como álcool, né, que é aí o mais socialmente aceito. Pessoas, por exemplo,
que costumavam, né, não ser muito espiritualizadas, de repente começam a ler tudo a respeito, né, de tudo quanto é religião, ou o contrário, a pessoa é muito espiritualizada, de repente abandona tudo. Pessoa que começa também a organizar demais sua vida financeira, começa a passar dado de conta, falar, se isso acontecer, se aquilo acontecer. E, gente, um sinal muito importante é quando a pessoa fala que está querendo se matar, que está pensando em suicídio, né? Ou que quer sumir, que preferia estar morta. Isso são sinais, né? As pessoas têm o costume de escutar isso e fingir que não escutaram, porque não sabem o que fazer. Então, ignora, não pode ser ignorado, né? A gente precisa escutar, precisa saber melhor e sempre sem julgamento, porque se você julgar, a pessoa não vai se abrir. E o outro sinal também, que muitas vezes é desconsiderado, né, é tido como, fez para chamar atenção, também não é verdade. É um fator de risco gravíssimo, é a tentativa prévia de suicídio. Então, se uma pessoa tentou o suicídio, mas ela não morreu, né, isso aí é um sinal gravíssimo de que essa pessoa, ela está precisando de ajuda e está adoecida. Então, não desconsidere esse tipo de coisa. São 10h30. A gente conversou aqui na Band News com a Luciana Rocha, psicóloga clínica com especialização nessa temática aí do autoextermínio, do suicídio. Luciana, muito obrigado mesmo, viu, pelas reflexões e por jogar luz num debate que ainda não é feito, não é, na imprensa de uma maneira geral, e é de fundamental importância. Muito obrigado, viu? Obrigada, eu queria aproveitar e falar, né, que quem se interessar pelo livro, né, ele está na Amazon, ele está também no site da editora e nas principais livrarias. Ok. Meu Instagram também eu falo sobre o assunto, se alguém tiver interesse é luciana.psicologia. Obrigada pelo convite, né, e vamos falar sobre suicídio e saúde mental o ano todo. É isso mesmo. Obrigado, Luciana, mais uma vez. São 10h31.